Fala galera, sejam muito bem-vindos à primeira aula do nosso curso de Hoodoo. Esse curso que é um curso que eu gosto muito de lecionar aqui na Escola Espiritualidade Livre, porque ele é uma prática mágica muito didática, que qualquer um pode fazer, e ele é uma prática mágica desprovida de religiosidade. Então, se você já pratica magia natural, se você pratica a Wicca, se você é um bandista, se você trabalha na Quimbanda, no Candomblé, se você tem uma abordagem de espiritualidade mais livre, sem apego específico também a uma denominação religiosa, você pode praticar o Hoodoo. O Hoodoo, ele é um sistema mágico por si só. Então, se você ainda não está inserido nesse universo de magia, Gilberto, nunca estudei nada, esse é o primeiro curso, vai começar bem, você já vai começar com um curso prático. Se você já pratica magia, esse curso também vai ser bem legal para você. Por quê? Porque ele vai te apresentar uma abordagem nova de como praticar a magia, além de ser um curso muito prático. Tá vendo esses elementos aqui atrás? Tudo isso aqui a gente vai estar abordando ao longo do curso. Nós vamos estudar pós, óleos, banhos, lavagem de chão. Nós vamos aprender a trabalhar com velas, né, como essas daqui. A gente vai aprender a trabalhar com os famosos bonecos, né, Hoodoo. Vamos aprender também a trabalhar os mojos, que são os encantamentos vivos, a fazer potes. Vamos aprender a utilizar terra de encruzilhada, terra de formigueiro, terra de cemitério. Sempre, gente, de uma abordagem positiva, tá? Mas é importante vocês conhecerem. Vão aprender a utilizar e a ativar a energia dos cúrios, né? O que são cúrios? São os elementos que nós trabalhamos dentro do Hoodoo. O Hoodoo é uma prática de magia muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa, tá? Você vai aprender a abrir caminhos, trazer prosperidade, melhorar as relações, atrair o amor, melhorar o seu magnetismo pessoal. Tudo isso você com as suas mãos. O Hoodoo, como ele não é uma religião, ele não tem todo aquele processo de sacerdócio. Você não coloca a sua espiritualidade na mão de outras pessoas. Você trabalha a sua espiritualidade, tá? É por isso que eu gostei muito. Eu sou iniciado na magia natural há mais de 10 anos. Sou sacerdote de magia natural. Eu sou pai de santo, né? Eu sou sacerdote do terreiro Templo Escola Omoayê. Também sou tarólogo, terapeuta holístico, então já estou no caminho mágico há muito tempo. E ainda assim, mesmo tendo sido iniciado em vários sistemas, ser sacerdote em vários sistemas, hoje em dia, em questões pessoais e práticas, eu me valo do conhecimento do Hoodoo. Então, hoje em dia, apesar de conhecer e trabalhar com os espíritos, trabalhar com divindades, fazer rituais, né, muitas vezes da egrégora da magia natural, traçar círculo mágico, ou fazer oferendas e invocações aos orixás e às entidades, para questões pontuais do meu dia a dia, eu me valho dos bons pós, óleos e encantamentos que o Hoodoo me ensinou. O Hoodoo, gente, ele é uma prática para todo mundo, tá? E eu sei que essa altura, assim, você tá muito empolgado, mas também tem medo, né? Porque já deve ter visto aí várias coisas negativas utilizando o Hoodoo, como rituais de azaração, vingança e maldição. A gente vai conversar sobre esse tipo de prática e até aprender algumas dessas práticas, mas sempre contextualizando com o contexto de origem do Hoodoo, tá? E você não é obrigado a fazer, mas para um bom curso de Hoodoo, para a gente poder terminar o curso completo, pelo menos você tem que saber fazer, né? Até porque, para desfazer, se algum dia você precisar, primeiro você tem que aprender a fazer, tá? Então, assim, não é porque você sabe como é que utiliza um boneco voodoo ou hoodoo que você precisa usar ele para o mal. Você pode reconhecer quando foi usado para o mal. Inclusive, eu já fiz N rituais com bonecos Hoodoo para ajudar pessoas. Eu já usei para trazer cura, para ajudar a cicatrizar ossos quebrados, já utilizei para quebrar vícios e afastar obsessores. Tudo isso eu vou ensinar para vocês. Então todos os rituais, gente, eles podem ser usados dentro de uma abordagem negativa, mas também dentro de uma abordagem positiva. Magia não é branca e nem negra. Ela depende, branco e negro é a alma, né, de quem faz. E aí negro aqui eu sei que é um uso meio incorreto, né? A gente vai substituir por manipulativa ou negativa, né? Mas para ficar claro, a gente tem aquela coisa de magia branca como se fosse uma magia positiva e magia negra como se fosse uma magia negativa, tá? Mas não existe isso na prática. A maioria dos bruxos são cinzas, né? Trabalham e mesclam o equilíbrio dessas duas forças dentro de si. Porém, é o uso que você vai dar.
E o Voodoo, ele vai surgir num contexto histórico específico de muita miséria e de muita perseguição, onde, né, os afro-americanos que acabaram desenvolvendo esse sistema se valiam muitas vezes dessas práticas fetichistas, ritualísticas, magísticas, para se proteger. É por isso que existem vários rituais, né, mais pesados dentro da linha do Voodoo, justamente porque quem praticava o Voodoo sofria fortes perseguições e precisava, de certa forma, desse amparo, tá? Mas a gente vai ter uma aula específica sobre isso no futuro, que vai ficar mais claro na cabeça de vocês. Mas sim, ao longo do curso a gente vai ter alguns rituais mais pesados que você precisa conhecer, mas não necessariamente fazer, tá? Eu, por exemplo, nunca fiz nada na linha do Voodoo, nem nenhuma linha de magia, de modo a prejudicar alguém. Mas eu sei, conheço, e não tem como eu dar um curso sem falar desse ponto. Mas o Voodoo, gente, ele é uma tradição linda. Ele vai mesclar a cultura afro-africana, né, trazida ali da África para o Haiti, depois do Haiti para os Estados Unidos, vai mesclar um pouco da pagelança, né, dos nativos indígenas ali, que os nativos daquela terra, né, os povos originários, vai mesclar muito dos grimórios e do folclore europeu nas suas práticas. Então é uma prática bem legal. E para nós aqui no Brasil, que somos muito habituados, por exemplo, no meu caso com a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, eu sei que muitos de vocês também têm esse berço, ou pelo menos têm essa conexão, é muito fácil da gente entender, porque apesar de serem movimentos diferentes, né, o Voodoo ele tem uma abordagem distinta, menos religiosa do que as religiões aqui que a gente tem no Brasil, a Umbanda, Candomblé, Quimbanda também tem essa miscigenação cultural, né? Quem vai na Quimbanda, por exemplo, mistura muito os grimórios europeus com as práticas dos africanos e um pouco de folclore, né? Quem vai na Umbanda é miscigenação dos indígenas através dos caboclos, da cultura europeia e também, né, da pagelança. Então, a gente tem essa miscigenação, é meio que a alma do esoterismo no Brasil. Brasil é um país muito forte espiritualmente falando. Nós temos, né, uma religião muito rica que é a Umbanda, né, e todas as religiões de matriz africana. E para nós fica fácil de entender esse sincretismo que é feito. Por exemplo, dentro do Voodoo se trabalha com a Bíblia. A Bíblia é considerado, né, um livro de feitiços, um livro de conjuros, né? Então você já tem essa miscigenação. Lá, dependendo do local onde é praticado, por exemplo, se é um local mais protestante, né, então trabalha mais com a Bíblia, mas existem práticas do Voodoo mais próximos do catolicismo, onde você coloca, por exemplo, você faz oração a santos, como Santo Antônio, Santo Expedito, né, que são santos muito comuns, requisitados também em algumas práticas do Voodoo. Interessante isso, né? Então, pessoal, essa é uma primeira aula geral, apontando algumas coisas que a gente vai estudar ao longo do curso. Eu já dei alguns paralelos, mas tudo isso que eu falei, pós, óleos, mojos, bonecos, velas, encantamentos, conjuros, cada isso vai ser temas específicos de aula, tá? O nosso curso ele é bem extenso, então tem muito conteúdo, muito material que eu vou estar entregando para vocês. E aí agora, nessa parte, eu vou falar um pouquinho sobre como vocês devem proceder para maximizar o aprendizado de vocês nesse curso, tá? Primeira coisa que vocês precisam ter, vocês precisam de dedicação. O curso ele é online, então você pode assistir onde e quando você desejar. Nós temos alunos no mundo todo e de acesso vitalício. Todos os nossos cursos são de acesso vitalício. Mas isso não é desculpa para você não se dedicar. Quando alguma coisa nova está entrando na nossa vida, a dedicação é muito importante. Então você vai ter que assistir às aulas, você vai ter que tirar as dúvidas comigo, vai ter que ler a apostila, tá? Não adianta. Tem que ler a apostila, tem que assistir às aulas, tem que tirar as dúvidas e tem que pôr em prática. Então, assim, no seu tempo, se você vai assistir várias aulas num dia da semana, ou se cada dia você vai assistir um pouquinho, não tem problema nenhum. Mas é importante que você dê uma atenção. Apesar da maior parte do que eu falar estar escrito também na apostila de vocês, não deixe de fazer anotações. Sempre assista às aulas com papel e caneta do lado, para anotar alguma coisa, que sempre em vídeo eu acabo falando alguma coisa que não está na apostila. Por isso que é um curso, né, multiplataforma. Você lê, assiste e tira suas dúvidas com a gente lá no grupo. E aí já aproveito. Tem um grupo só de alunos, se você está assistindo essa aula, você faz parte desse grupo. Lá é o local para tiragem de dúvidas. Lá não é local para ficar tendo conversas aleatórias, apesar do grupo ficar aberto e vocês poderem tirarem dúvidas de espiritualidade. Mas é importante que, preferencialmente lá no grupo, seja colocado somente questões que envolvem o Voodoo ou a magia de modo geral.
não é um local para ficar colocando mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite, para não sobrecarregar o grupo, né, e incomodar nenhum dos nossos inscritos aqui, que vocês compraram o curso de Hoodoo e é para isso que vocês precisam se devotar nesse primeiro momento, tá? Além desse processo, né, que eu já citei para vocês, nós temos lá as videoaulas para você assistir, a apostila, grupo para tiragem de dúvidas, tá? É importante também que quando você concluir tudo, que você pratique. Eu acho que é muito importante a prática. Tem muitas pessoas que vão estudando e na hora de praticar, mete os pés pelas mãos. Na hora de pegar e fazer, não faz. E é aí que a pessoa se perde muitas vezes. Você precisa, se você deseja, né, ter essa prosperidade, se você deseja ter o seu amor mudado, se você deseja ter proteção espiritual, ter saúde, praticar. Sabe? Então, assim, o Hoodoo, ele pode mudar a sua vida. Literalmente, não é promessa, não. Você já comprou o curso, eu não ganho nada te vendendo essa ideia. É realmente sério. O Hoodoo tem o poder de mudar a sua vida. Mas você precisa praticar. Tem que fazer os pós, tem que fazer os óleos, tem que usar. Eu uso. Vou mostrar pra vocês um óleo que tá aqui, que eu encantei. Esse aqui foi um óleo que eu fiz. Tá vendo? Esse óleo aqui é um óleo de atração e sedução. Vou mostrar pra vocês aqui outras coisas que a gente fez. Espera aí, deixa eu ver. Isso daqui também é um pó que eu vou ensinar pra vocês a fazer. Esse aqui é o poderoso pó do sumiço, tá? E esse aqui literalmente fui eu que fiz e vocês vão aprender a fazer também. E calma, a gente tem muito uso do pó do sumiço que não precisa prejudicar a ninguém, tá? Deixa eu pegar um outro aqui pra mostrar pra vocês. Isso daqui é um pó de limpeza, que vocês vão aprender a fazer também ao longo do curso. Você pode usar para limpar objetos, pode pôr na limpeza da sua casa, pode tomar banho com ele, pode colocar em você quando sentir que a energia está pesada, tá? Esses são alguns pós e óleos que eu fiz durante... Ah, aqui, olha, esse aqui também foi um pó que eu fiz, ó. Esse aqui é o pó da sorte. Todos você faz com a sua mão, com a sua energia e com elementos que provavelmente você tem na cozinha. Porque o Hoodoo, o legal dele é que são elementos práticos, comuns do cotidiano, que a maioria de nós tem em casa. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, só para mostrar para vocês. Tem esse daqui, olha. Também fui eu que fiz. Isso aqui é sal negro, tá? Você vai aprender a fazer o sal negro com a gente. Então, esse curso, gente, é um curso que vai te ensinar muita coisa. Só que você tem que usar. Por exemplo, eu sempre que eu vou banir energias, eu uso sal negro. Sempre que eu vou fechar um negócio, eu coloco o pó da sorte no meu sapato ou um pouquinho nas minhas mãos. E tem tanta coisa que eu vou ensinar pra vocês, mas aproveitar, agradecer a você que se inscreveu no curso, dizer que vai ser uma honra ter você. Já falei demais, né? Vamos pra aula que eu acho que é mais interessante. Vejo vocês então na aula número 2, onde a gente já começa a estudar o que é o Hoodoo, tá? Qualquer dúvida já sabe, coloca lá no grupo. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês na próxima aula. Fala galera, vamos para a segunda aula do nosso curso de Hoodoo. Hoje eu quero explicar para vocês o que é o Hoodoo, tá? Essa primeira parte do curso é uma parte mais teórica, mas é importante. Não adianta nada você fazer um curso e não entender as origens, né, de onde a gente vai abstrair os conhecimentos oferecidos aqui ao longo do curso. Hoodoo e Voodoo são coisas diferentes. Se conectam em alguns pontos, mas são coisas diferentes, tá? Hoodoo é uma prática mágica, né, que vai surgir nos Estados Unidos através da miscigenação dos escravizados que vinham da África e ficavam um tempo no Haiti, na colheita de café, de açúcar, né, cana-de-açúcar e tudo mais. Depois eram levados para os Estados Unidos.
chegavam lá, eles conviviam com um homem branco, né, inglês de modo geral, protestante. Geralmente a Inglaterra, né, foi quem colonizou os Estados Unidos. Então a Inglaterra, de modo geral, ela era protestante. Então, obviamente, ela vai levar para lá protestantes. Os portugueses e espanhóis, que colonizaram a maior parte da América Latina, eles eram católicos. Então, a miscigenação que acontece aqui no Brasil, por exemplo, no caso da Umbanda, ou na Santeria, que vai ali na América Latina, é mais próximo do catolicismo. O Voodoo, ele vai misturar, então, esse negro africanizado, somado, né, com o branco protestante, tanto que a Bíblia é muito utilizada dentro do Voodoo. Muitas comunidades, né, que praticavam o Voodoo eram comunidades batistas, né, protestantes. E também lá nos Estados Unidos você tinha os indígenas, né, os nativos que viviam ali naquela região, os senhores daquela terra, que também tinham as suas práticas mágicas, e acaba que o Voodoo pega e mescla um pouco esse conhecimento, tá? Então, só para vocês entenderem, o Voodoo é uma prática mágica miscigenada. O Voodoo é uma religião, tá? O Voodoo é uma religião. Inclusive lá no Haiti, o Voodoo é a religião oficial de lá. Mais de 50% da população se declara, né? Declara o Voodoo como sua religião, tá? Então, Voodoo é uma coisa, Voodoo é outra. Voodoo tem sacerdote, né? Tem sacerdotisa, tem práticas religiosas, tem crenças, né, nos espíritos, tem crenças nas divindades, que eles chamam de loas, que é próximo do conceito de orixás que nós temos aqui no Brasil, mas recebe o nome de loas, tá? Então, o Voodoo, ele tem essa prática. O Voodoo não. Por exemplo, o Voodoo, ele não tem a prática, você não precisa acreditar em espíritos. Você pode anexar às suas práticas a invocação de espíritos. Então você pode, por exemplo, fazer um pó encantado e ativar ele na força de uma divindade. Mas aí é a gosto da pessoa, tá? No Voodoo tradicional, o que a gente tem de Voodoo tradicional, você não tem essa obrigatoriedade. Claro que muitas pessoas aproximam. Eu conheço muitos praticantes de Voodoo que mesclam, né, as suas práticas com práticas espiritualistas que ele faz. Então eu conheço muitas pessoas que praticam Voodoo e aproximam ele, por exemplo, dos Loas, né, cultuando junto ali com Loas, como Papa Legba, Baba Samed, Mama Bridget, que são loas, né, da tradição voodoo. Então muitos deles fazem isso. Outros, por exemplo, que tem um pezinho, já isso vai surgir aqui no Brasil, é claro, que tem um contato com a cultura iorubá, pode fazer junto com os orixás. Então, por exemplo, encantar um pó de proteção, um pó de limpeza, junto na força dos orixás. Também pode. Ou outros ainda, né, uma vez que o Voodoo, por ser uma prática muito simples de ser aplicada, muito simples que eu digo, não tira o valor dela não. Simplicidade, gente, não quer dizer falta de valor. Muitas vezes, hoje em dia, tem um monte de prática esotérica muito elaborada, cheio de frufru, e na prática não funciona para nada. Então a simplicidade é a origem das coisas, tá? É mais puro. Você concorda? O que tem mais axé de morango? O morango em si ou a bala de morango? O morango em si. Então, às vezes, você pegar o que é natural e pegar o que é simples tem muito mais força, né, do que aquilo que já foi ali combustado, vamos falar assim. Então, quando eu falo simples, não tira em forma alguma. Muito pelo contrário, tá? Eu acho que essa simplicidade do Voodoo é a força dele. E aí tem muitas pessoas que, por exemplo, da Wicca, da magia natural, eu, por exemplo, que comecei meu caminho espiritual pela magia natural, pratico o Voodoo, então às vezes acabo colocando, por exemplo, eu já encantei óleos de sedução na força de Lilith, que é a minha deusa mãe dentro da magia natural. Então eu acabava mesclando. Isso não é natural, isso é uma coisa que a gente vai colocando e vai ter uma aula específica sobre isso no futuro, tá? Mas então, Voodoo é uma coisa, Voodoo é outra coisa, tá, gente? Voodoo é uma religião. Parece, mas a origem da palavra é totalmente diferente. O Voodoo, como uma prática, ele vai surgir ali, né, durante os períodos de colonização e também os primeiros anos ali dos Estados Unidos, né? Ele surge no contexto americano. O Voodoo não surge no Brasil. Ele é trazido para cá através desse intercâmbio cultural que a gente vive atualmente. Mas ele não é uma prática natural daqui. Tá, gente? Muito importante. Essa diferença que eu citei, por exemplo, para vocês da Santeria e da Umbanda
com o Voodoo é porque lá a origem é protestante. A miscigenação vai se dar entre os indígenas, que são diferentes dos nossos indígenas, entre os africanos, que vêm de outros locais da África. Cada país, né? A gente pensa em escravos que vieram da África e parece que é uma coisa muito homogênea, e não é, tá? A África, ela sempre foi berço de várias civilizações. Os Yorubás são uma coisa, os Nagôs são outras coisas, né? Então, assim, é importante a gente ter essa ideia. Os negros que foram levados para os Estados Unidos vinham, de modo geral, de locais distintos dos negros que foram trazidos para o Brasil ou para outras regiões da América. A cultura cristã que veio para cá é a cultura cristã católica, predominante, né, nas regiões de Portugal e Espanha. A cultura cristã que foi levada para os Estados Unidos é a cultura protestante, levada pela Inglaterra, tá? Então é por isso que o Voodoo, por exemplo, o livro máximo de conjuras para o Voodoo é a Bíblia. A Bíblia, ela é Jesus, né, ele pode ou não ser colocado na prática. A crença nos santos pode ou não ser colocada em evidência. A crença nos espíritos pode ou não ser colocada em evidência. O Voodoo é uma prática que depende do praticante, dos elementos em si. Tem-se a ideia de que há energia em todas as coisas, e o ruduzeiro, o raizeiro, o conjurador, né, são os vários nomes que quem pratica o Voodoo recebe lá nos Estados Unidos, ele vai pegar a energia das coisas e usar a seu favor, basicamente. Ele pega a energia da natureza, dos pós, das águas, né, e utiliza a seu favor, sem toda uma ritualística, sem todo um conjunto de crenças muito elaboradas. Por exemplo, até a crença em Deus, ela é importante, mas não é um requisito. Deus, dentro da cultura do Voodoo, ele é considerado um conjurador, é o grande conjurador, o primeiro conjurador. Ele conjurou todas as coisas, né? E a gente acaba replicando isso. E o grimório ou livro de conjuros dele seria a Bíblia, que nós também utilizamos em algumas práticas. Não é regra, tá? Se você não se sente confortável em encantar coisas utilizando a Bíblia, seja por uma questão de fé pessoal, tem gente que acha que vai ter um bloqueio, uma crença limitante ali, de que ela estaria pecando se ela fizesse algo nesse sentido, tá equivocado, tá, gente? Mas a gente respeita. Se você não se sente bem usando a Bíblia, não usa. Você pode usar outros livros sagrados, ou cânticos, ou a gente vai conversar sobre isso ainda no futuro. Mas a Bíblia faz parte, né, do Voodoo tradicional, o uso especialmente de salmos. Mas não só salmos, toda a Bíblia pode ser utilizada, tá? Dentro de encantamento, seja de prosperidade, proteção, ou mesmo justiça, tá? A gente vai conversar sobre isso em aulas específicas. Então o Voodoo é isso, tá? E aí, como é que a gente vai estar trabalhando o Voodoo? Nós somos, de modo geral, brasileiros. Alguns dos nossos alunos vivem no exterior e podem ter outra nacionalidade, mas predominantemente nós somos brasileiros, né? A maior parte desses alunos são brasileiros. Então você tem que entender o seguinte: nós vamos pegar os conhecimentos do Voodoo e aplicar na nossa vida, tentando manter o mais puro possível a origem, mas ao mesmo tempo entendendo que não dá para praticar um Voodoo tradicional em outras terras, com outras culturas ou com outros ideais. Então vocês vão mesclar nas práticas de vocês, naquilo que faz sentido para vocês, o que a gente ensinar aqui, tá? Então, por exemplo, se você tem uma abordagem mais próximo da magia natural, da Wicca, né, Nova Era, você vai aplicar isso. Então você pode utilizar cristais, pode invocar arquétipos de divindades que você trabalha comumente e que tem a ver com o intencionamento. Se é um pó de proteção, você vai invocar um arquétipo de divindade de proteção. Se é um pó de amor, você vai invocar um arquétipo de divindade do amor. Se é um óleo de atração, um aspecto de divindade de atração. Se você quiser invocar uma divindade, você também não é obrigado. Você pode trabalhar só na sua energia e na energia dos elementos que você está abordando. De vez em quando, até recomendo que você faça magia assim, para você também ir trabalhando o seu poder pessoal, tá? Se você é da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, religiões de matriz africana, você pode mesclar tranquilamente as práticas que a gente vai ensinar aqui no nosso curso, a sua ritualística. Então você pode encantar pós na força dos seus Exus ou dos seus orixás,
ou de outras entidades. Como também utilizar esses pós, óleos e encantamentos que você fez nas suas práticas espirituais. Então você pode usar um óleo de limpeza ou um pó de proteção em um ritual de proteção e limpeza. Você pode usar um pó de prosperidade, de abertura de caminhos, de descruzar estradas num ritual de abertura de caminhos. Não tem problema algum, tá? Eu conheço muitos pais de santo que aprenderam comigo ou com outras pessoas o Voodoo e mesclaram, fazem os seus trabalhos de magia, colocando como curos, né, ou elementos aquilo que eles aprenderam no Voodoo. Então, às vezes, pega um pó pronto do Voodoo e utiliza em rituais, melhora, né, digamos assim, o seu ritual, utilizando esses elementos aí que a gente vai aprender a construir. Então, o Voodoo ele vai surgir nos Estados Unidos, em torno de 2 a 3 séculos para trás, dessa miscigenação. Não existe um Voodoo tradicional, tá? O que existem são práticas tradicionais que a gente vai aprender, mas que se adequam muito bem a qualquer praticante. Então, eu posso garantir para vocês que vai ser legal. É diferente do Voodoo, é outra coisa, não tem necessariamente a ver com a cultura afro aqui do Brasil também. Então, assim, a gente vai ler e observar, né, sobre a perspectiva deles. Por mais que algumas coisas não batam com a gente, que é uma outra cultura, é uma outra sociedade, é uma outra formação cultural. Mas o Voodoo, a pessoa que pratica o Voodoo, normalmente ela é chamada de conjurador, tá? É um termo que eles usam, porque conjura as forças dos elementos. A força da água, da terra, das ervas, a energia natural das coisas. Mas outros termos comuns é hotwork, né? Que seria como raizeiro, ou ainda, né, ruduzeiro também. Aí cada um pode chamar do jeito que quiser, alguns até chamam de bruxo mesmo, tá? Então é como vocês se sentirem confortáveis de falar. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa aula, e eu vejo vocês na nossa aula de número 3. Tchauzinho! Fala galera, essa é a terceira aula do nosso curso de Voodoo. E hoje eu vou falar para vocês o porquê que existem dentro do Voodoo tantos rituais de justiça, vingança, tantos rituais que a gente chama de azaração. Eu sei que muitas pessoas, quando falam de Voodoo, já associam logo para o lado negativo, né? Isso também acontece, por exemplo, com a Quimbanda, que erroneamente é tratada como uma religião trevosa, uma religião negativa, tá? Tudo isso é um preconceito. Existe um porquê dentro dessas religiões, dentro desses sistemas mágicos, existirem tantas ritualísticas, por exemplo, de proteção, de justiça, né? Mesmo dentro da magia natural, você encontra muito mais rituais de proteção do que rituais, muitas vezes, de amor, prosperidade. E eles chamam muito mais a atenção e as pessoas buscam muito mais. Sabe por quê? Primeiro, porque o homem é o lobo do homem, né? Já diz o filósofo. Existe, né, na criatura humana um desequilíbrio. Todos nós temos um grau de desequilíbrio. E esse desequilíbrio nosso, muitas vezes, machuca o próximo. Quase sempre, na verdade. Então, a gente, muitas vezes, na interação com outras pessoas, machucamos ou somos machucados. Então, muitas vezes, dependendo do nível em que isso acontece, a gente acaba agredindo excessivamente o outro ou sendo muito agredidos. Agora, isso num ambiente natural, tranquilo, estável, isso já acontece. Agora imagina quando esses desequilíbrios, né, eles são fomentados pela sociedade. A exemplo do preconceito racial, do preconceito econômico, do preconceito histórico, né? Então, por exemplo, essas religiões, né, a Quimbanda, Umbanda, Candomblé no Brasil, Voodoo nos Estados Unidos, eles são cultos que têm uma remanescência da cultura afro. A cultura que não veio para cá colonizar, a exemplo dos europeus, mas sim a cultura que veio para cá como escravizado. A cultura que chegando aqui, ou chegando lá nos Estados Unidos, foi massacrada. Essa cultura, né, vamos falar assim, de massacre, ela é uma cultura onde quem participava dela, quem professava, muitas vezes era o que? Era agredido. Então chegava, tinha que mudar o nome, tinha que abandonar a fé, tinha que abandonar a religião.
Imagina um negro escravizado lá nos Estados Unidos quando um branco fazia algo de errado com ele. Você acha mesmo que a justiça tradicional ela daria atenção verdadeira àquele caso? Você acha que os juízes, a polícia, se ainda hoje a população carcerária, a população que mais sofre violência policial são as pessoas negras, imagina como isso acontecia há 200 anos atrás, há 300 anos atrás. Há uma cultura do apartheid nos Estados Unidos, por exemplo, que terminou há poucas décadas, onde existia vestiário para branco, vestiário para negro, onde existia ali bebedouro para branco, bebedouro para preto, onde existia banheiro para branco e banheiro para preto. Então, esse povo marginalizado, humilhado, massacrado, acabou desenvolvendo um sentimento natural de revolta. Acabou desenvolvendo um sentimento natural de buscar ali se expressar de alguma forma, se proteger de alguma forma. Por isso que existem tantos rituais de proteção, vingança e azaração. O contexto, né, é diferente do contexto atual. Então, entender isso é muito importante antes de julgar. Mas entender também que tem um fundamento. E ainda hoje, esses mesmos rituais, esses mesmos aprendizados, pode ser utilizado em casos de violência, em casos de agressão. Quantas pessoas ainda nos tempos atuais não sofrem perseguição religiosa, não sofrem homofobia, não sofrem transfobia, não sofrem agressão contra a mulher? Então esses rituais, eles, apesar de serem muito agressivos, em alguns casos, ainda hoje eles são atuais. Eles eram mais comuns no passado, onde essa violência ela era muito mais projetada, mas ainda hoje a gente encontra essa mesma violência. E é onde esses rituais são utilizados, tá? Então antes da gente fazer esses julgamentos, a gente tem que entender o contexto de onde surgiu. E, além disso, um outro ponto importante. Você não é obrigado a fazer, mas tem que conhecer, né? Porque você pode se proteger, você pode utilizar aquilo de uma forma positiva. Por exemplo, o pó do sumiço, que é um pó que a gente vai aprender, não precisa ser necessariamente para mandar alguém embora. Pode ser para banir um vício. Pode ser para... A gente vai ver várias situações utilizando o pó do sumiço. Então, às vezes os nomes assustam, as práticas assustam um pouquinho, mas você pode fazer um uso mais positivo, vamos falar assim, ou ainda, se fizer necessário, o uso para se proteger. Dentro da magia, eu não recomendo o ataque. Eu acho que atacar o outro, começar um peleio energético, nunca é bom para ninguém. Mas se proteger é um direito nato, né, da criatura humana. Proteger a si próprio e proteger o próximo. E é por isso que existem tantos rituais de proteção, tantos rituais, né, dentro dessa força, dentro do Voodoo, e outras tradições que também têm essa associação com a cultura afro e toda a perseguição que aconteceu. Isso vai acontecer no Haiti, isso vai acontecer aqui no Brasil nas religiões de matriz africana, isso vai acontecer sempre, né, que um povo precisa de resistência. A espiritualidade também é uma forma de resistência, tá? Então eu quis trazer essa aula só para trazer esse esclarecimento para vocês, contextualizar, explicar o porquê e mostrar que mesmo sabendo fazer, você não é obrigado a fazer, mas ao mesmo tempo você pode utilizar essas mesmas ferramentas para coisas mais positivas ou coisas que têm mais a ver com a sua realidade atual, que obviamente era diferente de um afro-americano há 300 anos atrás, tá? Mas eu não posso dar um curso de Voodoo sem ensinar certas coisas. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu vejo vocês no próximo encontro. Tchauzinho! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e essa é a nossa quarta aula do curso de Voodoo. Sejam muito bem-vindos a mais esse encontro desse curso maravilhoso. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ervas e Voodoo, especialmente no que tange a banhos, tá? É muito importante da gente entender que banhos também fazem parte da tradição Voodoo. É claro que isso é uma coisa meio que consenso nos vários caminhos mágicos que existem. Provavelmente você que está fazendo esse curso já utiliza as ervas na condição de banhos através, né, das práticas que você já faz. Então, tem o pessoal da Umbanda, Candomblé, Quimbanda, católicos muitas vezes, né, que tem ali uma liberdade de práticas maior, também utiliza o banho de ervas, a Wicca, a magia natural. Então, obviamente, o Voodoo não seria diferente, né?
Dentro do Voodoo, tem-se a ideia de que todas as coisas carregam uma mônada, carregam uma essência divina, um poder, um axé, carrega um elemento, né, cósmico que pode ser ativado e utilizado a nosso favor. As ervas, por consequência, também as carregam. E talvez pelas ervas serem algo natural, algo, né, sacralizado já há milhares de anos, se você for analisar, nas variadas culturas do mundo, as ervas sempre foram associadas ao sagrado. Então tem ervas respectivas a determinadas divindades, orixás, ervas, por exemplo, todo mundo sabe que rosa vermelha se conecta com amor. Todo mundo intuitivamente traz a camomila como um elemento de paz e equilíbrio. E o banho de boldo, né, o famoso banho de Jesus Cristo. Todas essas ervas são ervas que você pode utilizar no seu dia a dia, tá? O Voodoo, ele não é uma prática homogênea, como a gente já viu. Falar de Voodoo tradicional é um equívoco que a gente vai ter. O que existem são alguns grimórios, né, que foram sendo escritos ali ao longo do século XVIII, XIX, né, que vai dar base aos nossos trabalhos. Mas muito do conhecimento de ervas que a gente vai encontrar, ele vai vir também daqueles grimórios europeus, daqueles famosos herbários europeus, ali onde associam-se cada erva a determinados astros, planetas e funções. Então, por exemplo, não é à toa que calêndula, camomila, são ervas associadas à prosperidade, porque são ervas associadas ao astro, né, ao planeta, a gente chama de planeta na astrologia, Sol. Todas as ervas que trabalham o Sol, louro, camomila, calêndula, anis estrelado, a própria canela, que além da vibração de Marte também tem a vibração solar, todas essas ervas se conectam com prosperidade. Por quê, Gilberto? Porque carregam essa vibração dentro delas, tá? Então, o conhecimento de ervas ele é muito importante. Eu vou colocar para vocês um material extra, né, com alguns elementos de ervas, para que vocês tenham uma base. Na apostila de vocês também tem bastante material sobre ervas, né, inclusive algumas sugestões de banhos. A premissa do banho ela é bem simples, tá? Como é que funciona? A água é um elemento de receptor universal. A água ela pega energia, ela capta energia, ela é passiva, receptora. Não é à toa, por exemplo, que você quando vai lá no centro espírita ou tem a água benta lá que o padre abençoa e você traz para casa. Tem muitas pessoas, né, especialmente os mais antigos, que tem aquela coisa de colocar um copo de água do lado ali da pregação do pastor ou do lado da missa celebrada pelo padre e tomar aquela água para se abençoar. Por quê? Porque a água ela vai pegar aquelas boas vibrações e vai reter por um período, tá? Também se você deixar aquela água ali um mês, ela vai perder um pouco a força dela. A água ela vai ter força, né? A água ela vai ter esse axé, vamos falar assim, por um período de tempo, mas por um período ela guarda. Então a função da água no banho é ser esse elemento receptor. Todas as plantas, né, tudo que existe tem uma energia, mas as plantas, por serem seres vivos, que estão ali em contato com a natureza, elas acabam pegando o axé, pegando a energia, né? Eu uso muito essa expressão axé, gente, energia, para ficar mais fácil para o grande público compreender. A ideia do nosso curso é trazer os conhecimentos do Voodoo para todo mundo, mas não são palavras típicas do Voodoo, tá? Que fique muito claro aqui. Eu uso esses termos, eu equiparo alguns termos, uso alguns elementos aqui, alguns adjetivos para ficar fácil para todo mundo, tá? Pra vocês entenderem. E aí o que acontece? A energia que habita as plantas, ela adormece. O Voodoo tem-se uma ideia, que a gente vai trabalhar isso em aulas futuras, de que as energias, quando elas não são buriladas, elas não estão em uso, elas tendem a adormecer. Então é por isso que, por exemplo, os potes que a gente vai aprender a fazer, de tempos em tempos tem que dar uma sacudida neles. É por isso que você precisa conjurar uma erva, conjurar um cristal, conjurar uma terra quando for trabalhar, para despertar aquela essência dela ali. Então a erva está ali bonitinha, parada, a energia dela está parada. E aí o que você faz? Quando você macera essa erva ou você ferve essa erva, a energia que está ali adormecida se desprende. E essa energia, ao se desprender, como você está fervendo na água, tende, né, a se diluir ao elemento água. E aí quando eu jogo essa água sobre o meu corpo, eu coloco sobre o meu campo áurico novamente aquela energia ali. Eu coloco aquele novo padrão sobre mim.
Então, dentro do Voodoo e dentro da magia de modo geral, é assim que funciona. O calor, né, ele aumenta a vibração e aí força com que a energia da erva seja liberada. Mesma coisa acontece no atrito. Quando eu pego ali 2 folhinhas de erva e começo a macerar, eu estou trazendo aquela energia, né, e aí a água vai servir para pegar. Depois, né, quando aquela água está pronta, ela já está pronta para banho, eu tomo meu banho. Nós temos ao redor do nosso corpo um elemento chamado aura. Eu acredito que você saiba, né? A aura é o campo eletromagnético que ronda, né, o nosso corpo físico. Ela é composta pelo nosso padrão vibratório diário. As suas emoções, os seus sonhos, as suas experiências, as suas vivências, as pessoas com quem você se relaciona, os locais por onde você vai. Tudo isso, né, todo esse elemento que você trabalha, todo esse elemento que você compõe a sua aura. E é por isso que os banhos têm efeito. Por quê? Porque eles suplantam sobre a minha aura, que é basicamente tudo que eu sou, uma nova energia. E aquilo começa a fazer uma mudança interna e externa ao mesmo tempo. Lembrando sempre que interno e externo se correlacionam. É por isso que é legal repetir banhos mais de uma vez, né? Por quê? Porque para que o padrão que está sendo colocado ali, padrão vibratório que está sendo colocado no banho, ele tende a se instaurar e ter força. Na magia, quanto mais repetição, mais poder. Então, quanto mais vezes eu faço algo, quanto mais vezes eu recito algo, mais poder aquilo, obviamente, vai ter na minha vida, tá? Então, é por isso que é legal tomar banhos mais de uma vez. E só o banho também não resolve, né, gente? Porque eu vou lá, tomo um banho de prosperidade, mas vibro na escassez. Com o tempo, a minha vibração natural, formada pelos meus pensamentos, vai jogar para fora a energia do banho. Então, junto com o banho, tem que ter uma mudança de mentalidade, tá? Se você está fazendo um banho de limpeza, de purificação, de proteção, tem que ter certeza de que está dando certo. Se você tiver medo que vai dar errado, insegurança, o medo abaixa a sua vibração e deixa o mal cair, tá? Então, junto com o banho, né, tem que vir uma mudança de comportamento. Então, adianta eu fazer um banho de abertura de caminhos e não ir sair para procurar trabalho, ou não trabalhar com aquilo que eu já faço? Não vai funcionar, né? O banho, então, ele vai instaurar um padrão que a gente tem que cuidar. Eu costumo dizer isso. O banho, ele coloca uma energia. Eu preciso manter aquela energia no meu dia a dia, senão ela vai embora, tá? Eu preciso ter uma bateria ali para guardar aquela energia que eu estou recebendo e utilizar ela a meu favor, criando ela, né? É a mesma coisa, vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês já tiveram a experiência da bateria do seu carro arriar. E aí você vai ter que você ou outras pessoas vão ter que dar aquele tranco, aquele empurrão para o carro poder continuar seguindo. Só que se você para no meio do caminho, né, e o carro morre, vai ter que empurrar de novo. Por quê? Porque não tem bateria que sustenta. Agora, se eu empurro esse carro, ele tem uma bateria boa, né, ele vai se autossustentar. Então é a mesma coisa. O banho, ele vai te ajudar até certo ponto, mas você precisa se autossustentar, tá? Então, basicamente, a mecânica, né, dos banhos é igual, então não é nada novo para vocês. Alguns pontos é interessante salientar. Primeiro, o Voodoo sempre trabalha com um processo de sinergia. Então é muito comum nós utilizarmos mais de uma erva no preparo dos nossos banhos, tá? Na apostila de vocês, que vocês receberam em PDF, vocês têm, né, primeiro, vocês têm as propriedades mágicas de várias ervas para vocês utilizarem. E é legal você fazer a combinação. Só que o Voodoo, ele tem algumas técnicas. Por exemplo, o Voodoo preferencialmente trabalha com elementos ímpares. Então você vai utilizar 3, 5 ou 7 ervas, tá? Por que elementos ímpares, Gilberto? Porque o elemento ímpar, ele convida ao movimento. 2 estabiliza. 4 estabiliza, 6 estabiliza. A vibração dos números pares, ela é estabilizante. Quando você quer abrir algo, movimentar algo, trazer energia para alguma coisa, quando você tem o número ímpar, ele intuitivamente ele busca a continuidade, tá? Então o 3 ele cobra mais 1 para ter a estabilidade do 4. Então para que você tenha esse impulso, né, do movimento, sugere-se dentro do Voodoo que você trabalhe com elementos ímpares, tá? Pode ser um bom elemento, mas como é legal você trabalhar a sinergia, 3, 5 ervas, né, de mesma propriedade, pode ser legal. Então você vai fazer um banho de abertura de caminhos, você vai utilizar canela, louro e anis estrelado, por exemplo.
Inicialmente a gente está focando só nos banhos com ervas. Depois vai ter uma outra aula mais adiante, quando a gente já tiver estudado os curos que a gente utiliza no Voodoo, que eu vou falar novamente sobre banhos. Agora, banhos que mesclam, por exemplo, outros curos. Por exemplo, você pode pôr uma chave no seu banho. Você pode pôr um imã no seu banho. Você pode pôr moedas no seu banho. Você pode pôr terras no seu banho. Mas isso é assunto para aulas futuras, tá? Hoje a gente já está falando sobre propriedades de ervas, então é legal você colocar 3 ervas, 5 ervas, 7 ervas quando forem utilizar, tá? Outra coisa interessante sobre a prática do Voodoo é que muitas vezes nós colocamos elementos que trabalham o que nós chamamos de cruzamento. Então, por exemplo, alguns elementos um pouquinho pesados, por exemplo, foi feita uma magia em cima de você. É comum, muitas vezes, em alguns banhos voodus, você ativar essa magia que foi feita para anular ela depois. Então, muitas vezes, a gente coloca alguns elementos, por exemplo, uma pitadinha no nosso banho de enxofre, ou, por exemplo, uma pitadinha de... tem que ser uma pitadinha, porque pode fazer mal para a pele, tá? De pimenta, enxofre, pimenta, terras, né? Por exemplo, terra de encruzilhada ou terra de cemitério, só uma pitadinha. Pra quê, Gilberto? Porque no momento que eu coloco aquilo no meu campo, toda magia se aparece, porque existem magias ocultas, que são aquelas magias que as pessoas não veem que existe, não vê que está sofrendo. Então você coloca uma pitadinha e acrescenta elementos de purificação. Aí você anula. Tá? Nem todo ruduzeiro faz isso, mas eu conheço alguns que fazem e realmente tem muito sentido mágico, tá? Se você não se sente confortável, não faça. Dentro da magia, você tem que estar muito confortável. Mas alguns banhos, né, alguns ruduzeiros tendem a colocar algum elemento, entre aspas, negativo. Para quê? Para que a magia que está no seu campo áurico fique ativa para você desativá-la na sequência. Isso é um mistério que pouca gente fala, só os grandes praticantes de Voodoo sabem e eu estou ensinando aqui para vocês, tá? Então, assim, você vai colocar uma pitadinha de algum elemento que vai despertar essas energias negativas ou magias que estão e automaticamente você vem depois com o banho, né, que vai anular. Então, com ervas que vão anular. Tá? Então isso é bem bacana de você saber. Se você não se sente confortável em fazer isso, faça só os banhos normais, como você já faz, tá? Ervas amarelas, de modo geral, elas são muito boas para trazer sorte e descruzar caminho. Muitas vezes a gente foca muito naqueles banhos pesados de limpeza, né? Então banho de arruda, guiné, alho, cebola. Uma dica que eu dou para vocês, tudo que é ácido, amargo e fedorento serve para limpeza. Tá? Limpeza pesada. Então, por exemplo, você acha que o alho ele vai trazer amor para sua vida? Não. A cebola, você acha que ela vai trazer amor para sua vida? Não. A pimenta, você acha que ela vai trazer amor para sua vida? Quando muito, a pimenta vai trazer tesão, sabe? Paixão. Amor, não. Cebola também é usada em rituais de banimento, tá, gente? Então, tudo que é ácido, tudo aquilo que tem um odor mais forte, tudo isso serve para limpeza, tá? Tudo aquilo que é amargo serve para limpeza. Tudo aquilo que é perfumado, por exemplo, jasmim, rosas, né? Tudo aquilo que é aromático, muito perfumoso, né? E tem aquele perfume gostoso, silvestre, serve para amor, felicidade e bem-estar. Tudo aquilo que é amarelo, tudo aquilo que brilha, tudo aquilo que tem uma cor muito atrativa, por exemplo, laranja mesmo, bergamota, tudo isso serve para trazer sorte, felicidade e alegria, além de prosperidade, tá? Então é legal você também ter esses macetezinhos aí para vocês. Então, por exemplo, laranja pode ser utilizado para um banho para trazer vitalidade. Limão já é amargo. Limão serve para quê? Para banimento de energias negativas. Vinagre para banimento de energias negativas. Maçã para o amor, né? Ela tem aquele aroma gostoso, tem aquela textura boa, né? Então é legal vocês terem essa percepção também, tá? Então, por exemplo, um banho maravilhoso para descruzar energias negativas são esses banhos como louro, camomila, laranja. Nem sempre você precisa fazer um descarrego, sabe? Banho de descarrego é legal, mas eu sugiro uma vez ao mês. Fora isso, você vai equilibrar a sua energia com banhos de energização e banhos de sorte, de coisas positivas. Então, eu tomo banho de descarrego uma vez por mês. O resto do mês, eu estou cuidando da minha energia com alfazema, com camomila, com anis estrelado, tá?
com guaraná e outros elementos, que a gente vai ver mais pra frente, esses outros elementos que não são necessariamente ervas, tá? Outra curiosidade legal sobre os banhos dentro do Hoodoo. Alguns praticantes de Hoodoo fazem o inverso do que a gente faz, por exemplo, dentro de outras tradições, como a Umbanda, por exemplo. Na Umbanda a gente começa sempre de cima para baixo, você concorda comigo? Então normalmente você toma um banho da cabeça aos pés ou do pescoço para baixo, mas de cima para baixo. O Hoodoo, né, não é regra, o Hoodoo não tem regra, você pode adaptar essas práticas àquilo que você já faz. O Hoodoo normalmente ele faz o contrário, ele começa dos pés para cima. Gilberto, como assim dos pés para cima? Exato. Então, por exemplo, o Hoodoo ele tem essa ideia de que tudo que cresce é de baixo para cima. Você põe a semente na terra, ela cresce para cima. Que tudo que cai é de cima para baixo. Então, por exemplo, quando você quer atrair alguma coisa, você vai jogando dos pés. Aí então você pega lá, vamos pegar que você está utilizando essa tacinha aqui para água. Porque outra coisa do banho errado é pegar o balde e virar todo de uma vez. Independente se você vai jogar de cima para baixo ou de baixo para cima, o ideal é que você comece ali que você vai jogando aos poucos. Então pega um copo, eu por exemplo, quando vou fazer os meus banhos, eu tenho até aqui que eu peguei, eu uso esse coco para fazer os meus banhos. Então eu vou lá, jogo a água e vou jogando aos poucos, tá? Então assim, você pode fazer uma oração enquanto está jogando o seu banho ali de ervas, né? Se for da cabeça aos pés, não tem problema. Eu utilizo esse coco aqui, sugiro também para vocês. Além de ser ecológico, né? Você já tem o axé também, a energia do coco, tá? Para você utilizar. E aí você vai dosando essa água aos poucos, enquanto você vai intencionando o motivo do teu banho. E aí o que você faz? Na Umbanda tem essa ideia do ori, né? Então não joga da cabeça aos pés. No Hoodoo não trabalha, tá? O Hoodoo qualquer erva você pode utilizar da cabeça aos pés. Por quê, Gilberto? Porque a gente foca muito, por exemplo, na erva que você vai utilizar no seu ori. Mas você já olhou a composição do shampoo que você utiliza no seu cabelo? Você já pintou o seu cabelo em alguma vez? O gel que você usa no seu cabelo, será que aquilo não vai impactar no seu ori? Você tem tanta preocupação com a erva, mas não vê os produtos químicos que você coloca. Então no Hoodoo não existe isso. O banho pode ser sempre feito da cabeça aos pés. Gilberto, mas eu sou do candomblé, eu não posso jogar certas ervas na cabeça, eu sou da Umbanda, ou eu não gosto de pôr certas ervas na cabeça. Não tem problema, segue o que você já faz. Eu só estou ensinando, né, como no Hoodoo a gente trabalha. E aí no Hoodoo tem essa ideia o seguinte, tudo cai de cima para baixo, tudo cresce de baixo para cima. Então se é um banho de limpeza, onde eu quero que as energias ruins saiam, aí eu sigo aquele padrão que a gente já conhece. Pega a erva e vai jogando da cabeça aos pés, o banho com as ervas que você selecionou. Né? Banho, por exemplo, de boldo, banho de guiné, de arruda, banho de cachaça, banho de elementos de limpeza para baixo. Agora, se você está fazendo um banho de abertura de caminhos, um banho de amor, um banho de atração, um banho de algo que você quer para você, aí você faz o processo contrário. Você começa dos pés para cima. Gilberto, como dos pés? Pega o balde de água, pega a água e vai jogando dos pés. Dos pés você vai para sua canela, sua coxa, seu joelho, sua coxa, órgão sexual, abdômen, braços, costas, rosto, cabeça. Tá? E aí, gente, Gilberto é muito doido esse jeito de fazer. Mas é como muitos praticantes do Hoodoo fazem, porque eles têm essa ideia do que cresce de baixo para cima, tá? Quando a gente for aprender a untar velas, a gente volta a falar disso. Independente se você vai fazer dessa forma nova que eu estou apresentando, que é como o Hoodoo faz, ou se você vai seguir o padrão que você já segue do pescoço para baixo ou da cabeça para baixo, você sempre deve intencionar o seu banho. A intenção do magista é que dá poder para o ritual. Então, se você está fazendo um banho de limpeza, eu bano todas as energias negativas, eu limpo o meu campo áurico, ou você pode, se você quiser, rezar uma oração. Então, é uma limpeza que você está fazendo, Salmo 91, oração de São Bento, ponto de demanda, né? Aí você pode aplicar dentro daquilo que você gosta de fazer no caminho mágico, tá? Se é uma coisa de atração, eu trago a prosperidade para minha vida, eu trago o ouro, a riqueza, que eu tenha dinheiro na minha conta, que eu consiga realizar os meus sonhos. Ou, se quiser, a mesma coisa. Pode ser uma oração de prosperidade
ou ainda, por exemplo, um salmo, por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é um salmo de prosperidade. Você pode ir lendo esse salmo enquanto você joga, né? A gente no Rudu trabalha muito com salmos também, como a gente vai ver em aulas futuras. Então, gente, vocês podem aí, o importante é que vocês mesclem, né, o uso do banho com a imantação. Pensa no que você quer e vai mantrando também o que você está buscando, tá? Gilberto, como você faz? Eu sou sacerdote de Umbanda, né, gente? Então eu tenho que seguir um pouco do que a Umbanda faz. Por mais que eu entenda o Rudu e ensine isso para vocês, eu mantenho as minhas práticas. Então, às vezes, eu tomo alguns banhos do Rudu, mas do jeito normal que eu sempre tomei, tá? Do pescoço para baixo. As únicas ervas que eu coloco no meu ori, as únicas ervas que eu jogo na cabeça, são ervas florais, ervas de Oxalá, né? Ou banhos de atração, porque o cabelo também faz parte da atração. O rosto também faz parte do elemento de atração. Descarrego de modo geral, ervas mais pesadas, só do pescoço para baixo, tá? E aí eu sigo o resto normal. Mas essas são as questões que envolvem o uso de ervas. Não deixa de fazer a leitura da apostila. Se tiver alguma dúvida também, né, deixa lá no grupo que eu vou estar à disposição para vocês para tirarem. E aí, na sequência dessa aula, pessoal, eu vou colocar 2 aulas extras, bônus para vocês, dentro desse universo de banhos. São 2 palestras gratuitas que eu fiz, tá? Uma, né, sobre as principais dúvidas sobre banhos energéticos e outra sobre 5 banhos coringas, tá? São palestras de 1 hora cada, então tem mais 2 horas de conteúdo só falando sobre banhos. O essencial é isso aqui que a gente viu, mas eu sugiro que vocês assistam essas 2 aulas extras que estão na sequência dessa aula para aprofundar ainda mais o conhecimento de ervas e banhos para vocês, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Desejo muita luz, muita paz, muito equilíbrio e até o nosso próximo encontro. Tchauzinho! Fala galera, vamos para a nossa 7ª aula do curso de Rudu. Hoje nós vamos falar sobre lavagem de chão, que é um outro termo comum também dentro do Rudu, tá? Lavagem de chão. Lavagem de chão basicamente é um banho de ervas, só que para a tua casa. Sim, a sua casa também precisa ser limpa espiritualmente. Sua casa também precisa, né, que boas vibrações, que boas energias façam parte do teu dia a dia, né? Você tá dentro da tua casa. Se a tua casa tá suja, o que que acontece quando você entra lá? Você se suja também. Outra coisa, se alguém fez uma magia contra você, se alguém te atacou espiritualmente, a magia também recai sobre a sua casa. Por quê? Como você fica muito tempo dentro da tua casa, como você fica muito tempo, vamos falar assim, dentro do teu espaço, a sua energia começa a se mesclar com a energia da tua casa. Quando alguém faz uma magia pra você, ele atinge a sua vibração, a sua energia. Por consequência, a sua casa também acaba sofrendo ataque espiritual. E não só a sua casa, tudo aquilo que de certa forma divide a aura com você. É por isso que quando alguém faz magia para você, os seus animais de estimação sentem, as plantas sentem, familiares mais próximos também sentem. Por quê? Porque a sua energia acaba se conectando com a energia dessas pessoas e se a magia foi feita na tua energia, acaba reverberando também nessas outras coisas. É por isso que a casa, quando alguém está sendo atacado espiritualmente falando, ela tende a reagir. Os móveis começam a instalar, odores estranhos na casa, as coisas começam a queimar, chega dentro de casa, é só briga. Isso tudo é sinal de que existe ataque espiritual feito à tua casa, tá? E aí a lavagem de chão ela é muito importante, não só nesses momentos de ataque, mas especialmente nesses momentos de ataque, como no dia a dia para manter uma vibração equilibrada. A sua casa tem que ser um castelo, tem que ser um templo para você. Você tem que chegar na sua casa e sentir boas vibrações. Você tem que chegar na sua casa e sentir boas energias. E como é que você vai fazer isso? Através da limpeza de chão, tá? E a limpeza de chão vai seguir os mesmos princípios que a gente aprendeu do banho. Números ímpares, de modo geral, de curos e ervas que você vai utilizar. E aí, ervas de limpeza servem para limpar a casa.
Ervas de prosperidade atraem prosperidade, ervas de amor atraem o amor, tá? Vai seguir a mesma coisa do banho, inclusive a mesma lista de ervas que vocês aprenderam lá na parte de banhos, vocês podem aplicar aqui também, tá? Só que no caso das lavagens de chão, não só ervas podem ser utilizadas, mas outros cúrios, tá? Cúrios, o que são cúrios, Gilberto? Elementos que nós utilizamos dentro da prática Voodoo. Então, tudo que você vai utilizar, pelo de animais, bebidas, pós, óleos, cristais, elementos que você vai utilizar, tudo isso é cúrio. E aí, por exemplo, você pode usar só ervas. Por exemplo, na apostila de vocês tem algumas receitas, né, que eu coloquei lá. Por exemplo, uma para proteção. Água, sal grosso, alecrim seco e arruda seca. Você tem ali a arruda e o alecrim, que são ervas, mas você já tem o sal, que é um outro cúrio, né, que faz parte do reino dos cristais. Tem outra, por exemplo, aqui para trazer prosperidade, canela em pó, folhas de louro e água. Mas se você quiser, você pode ferver junto com esses cúrios, né, de ervas. Você pode colocar moedas também, ferver as moedas e fazer ali na lavagem de chão. Porque isso vai trazer prosperidade. Essa lavagem de chão, a gente focou na ideia da casa, mas pode ser feita, por exemplo, na sua loja. Uma lavagem de chão de prosperidade para atrair clientes, por exemplo, para a tua loja. Outro elemento comum, que a gente vai ter uma aula depois só sobre ele, né, é a urina. Em lavagens de chão de limpeza, especificamente, você pode colocar gotas da sua urina também para limpeza. Depois a gente vai falar sobre o fundamento da urina numa aula futura, tá? Mas também é um cúrio muito usado, especialmente para limpeza espiritual. Amônia também pode ser utilizada para limpeza espiritual, vinagre, cachaça, anil. Todos esses cúrios você pode utilizar com esse intuito de limpeza espiritual, tá? E aí quando eu falo, gente, na água, não é só no chão não, é nos móveis também. Você pode colocar essa água, por exemplo, num borrifador e jogar nos cantos. O canto das paredes, né, a junção das paredes tende a acumular muita negatividade. Então colocar essa água que você fez de lavagem de chão num borrifador e jogar nos cantos, atrás da porta, atrás dos móveis, também ajuda bastante. Pegar essa água e limpar os móveis também é muito legal, tá? Além de, principalmente, o chão, tá? Por que o chão, Gilberto? Porque tudo que é denso tende a cair. Energias negativas tendem a densificar. Energias negativas tendem a cair por terra. Então o chão é a parte mais suja espiritualmente falando. É onde está cheio de formas, pensamentos, miasmas, energias negativas e até encosto. Tem alguns espíritos, né, alguns espíritos negativos que rastejam no chão, porque não conseguem subir, tão densos que são. Por isso que a limpeza do chão ela é tão importante, tá? Se você for limpar, tirar energias negativas, tirar magia, limpar o ambiente, do último ambiente para fora. Então você vai pegar a sua casa e ver qual que é o último cômodo. É o quarto? Então você vai passar... Vou dar um exemplo da minha casa. Você tem o quarto, aí depois vem o escritório, onde eu estou trabalhando agora, passa na sala, banheiro, cozinha, varanda, terminou. Então cada pessoa sabe. Gilberto, aonde que eu começo? Eu tenho duas portas, de cozinha e de sala. Por qual você entra mais? Por onde as pessoas tendem a entrar na sua casa. Ali é que é a base, ali é o primeiro. Então se você está banindo energias de fora, de dentro para fora, do último cômodo para fora. Se você quer atrair coisas, aí é o contrário, é de fora para dentro. Então se é uma lavagem de chão de prosperidade, você começa ali pela varanda, cozinha, banheiro, sala, escritório, quarto, né? Seria dentro da minha casa, por exemplo. Então você vai seguir na sua casa, atrair de fora para dentro do primeiro quarto, do primeiro ambiente de entrada para o último, se for banir o contrário, tá? Números ímpares, geralmente cúrios ímpares são melhores e você pode mesclar ervas com outros cúrios que têm a ver com a sua intenção. Lembrando também de passar essa mesma água nos móveis e também até borrifar nos cantos se for necessário, tá? Isso é muito importante. Outra coisa importante sobre os cúrios, tá? Se você quiser, tem que usar vários cúrios, mas tem que ter conexão. Você vai fazer uma limpeza para limpeza, só elementos de prosperidade, de limpeza. Se for de prosperidade, só de prosperidade, tá? Se você quiser fazer um banimento primeiro e depois trazer prosperidade no mesmo dia, você pode também, sem problema algum, tá? Que aí você tira o mal e já coloca energias boas ali por cima. E essa limpeza de chão, né, essa lavagem de chão, ela pode ser específica. Você pode fazer uma lavagem de chão no quarto do casal, por exemplo, para reacender a relação.
Você pode fazer uma lavagem de chão para o seu escritório, para a sua loja, para o seu consultório, para a sua empresa, com curos de prosperidade, sabe? Então isso é muito importante de vocês utilizarem, tá? E aí eu, por exemplo, que hoje em dia tem uma pessoa que me ajuda aqui, faz faxina 2, 3 vezes por mês aqui em casa, mas quem mantém a casa limpa no dia a dia sou eu. Então o que eu faço? Sempre que eu vou limpar, eu já coloco alguns curos ali. Então eu coloco alfazema, coloco alguma erva, coloco cristais, coloco anil, coloco vinagre, coloco amônia, coloco óleo essencial, de acordo com o que eu estou precisando naquele momento. Por isso que vocês, bruxinhos, por isso que você que vai praticar o Voodoo, precisa criar na sua casa isso aqui, olha. Vou até arredar a câmera aqui, vai balançar um pouquinho para vocês verem. Tá vendo isso aqui atrás? Isso aqui tudo, algumas coisas eu vou ensinar vocês a fazerem, outras coisas já compra pronto, né? O que acontece? Isso aqui só é minha dispensa mágica. Aqui tem elementos e curos para várias coisas que você deve ter. Então, pós, terras, óleos, cristais, essências, incensos, elementos. A gente vai conversar com o tempo. Mas é legal você ter para usar no teu dia a dia. Então, por exemplo, eu uso sempre esses curos na limpeza da minha casa. Sempre que eu vou limpar a casa, eu faço meio que uma lavagem de chão. Quando é uma coisa mais específica, eu me dedico mais. Mas em qualquer limpeza que eu vou fazer, sempre vai ter ali 3, 5 elementos que eu vou colocar ali para trazer essa limpeza e manter a energia sempre boa. Tá? E em alguns casos específicos a gente faz uma limpeza mais pesada. Na apostila de vocês eu coloquei vários exemplos, tá? De limpezas e lavagens de chão que você pode fazer. Eu, por exemplo, às vezes as pessoas me contratam para fazer a limpeza espiritual da casa delas. Uma das coisas que a gente faz é sempre a lavagem de chão, que é muito importante, tá? Lavagem de chão, bate-folha, defumação e banimento. Eu vou ver se eu trago no futuro aqui um exemplo, né, de como vocês podem fazer uma limpeza de casa, tá? Então tem muita coisa que eu quero ensinar ao longo do curso e a gente está só começando. Não deixe de fazer a leitura da apostila, não deixe de aplicar isso na sua casa. Se tiver alguma dúvida, deixa com a gente lá no grupo e eu vejo vocês na próxima aula. Tchauzinho! Fala galera, vamos para mais uma aula do nosso curso de Voodoo. Hoje a nossa aula número 8 vai falar sobre urina. Sim, a urina é um elemento muito utilizado dentro do Voodoo, especialmente no que tange quebra de magias negativas, quebra de energias, tá? Então é um uso muito importante. Talvez você tenha um pouco de nojinho, né? Então hoje eu tô aqui para trazer esclarecimentos sobre o uso da urina, tá? E a urina ela é usada tanto em alguns casos específicos, como também em rituais que você pode estar fazendo ali, utilizando como um dos curos principais a urina, tá? Inicialmente, a gente pensa na urina para quebrar energias negativas. Então, por exemplo, achou um trabalho na porta da tua casa, urina em cima. Gilberto, mas é no meio da rua, como é que eu vou sentar lá ou mirar lá o Jeremias para acertar ali? Você pode urinar numa garrafa ou num outro recipiente e jogar por cima, tá? É uma das melhores formas de desintegrar energias negativas que venham ali de trabalhos espirituais, tá? Então, achou ali um despacho na porta da tua casa, urina em cima. Abre um parêntese aqui. Se a sua casa for uma casa de esquina ou de frente para uma encruzilhada, talvez o trabalho ele não seja para você. Tá? Então tem muita gente que fala, tem sempre um trabalho na porta da minha casa. Aí você vai ver o caboclo mora numa encruzilhada, infelizmente muitas pessoas acabam deixando ali esses resíduos, né? Mas não é necessariamente para você. Agora se a sua casa é a última casa da rua, não tem um motivo do porquê que tá ali, aí pode ter certeza que é algum trabalho de magia feito contra você, tá? Aí a urina é uma das melhores formas de você fazer. Urina em cima, joga tudo num saco preto, joga no lixo, limpa depois com alfazema o lugar e geralmente já vai ser o suficiente. Vai lá e fortalece a sua proteção espiritual. A urina também ela pode ser utilizada para descruzar o seu caminho. Quer ver uma técnica que eu aprendi com um amigo meu que também trabalha com o Voodoo, o Ambrose? É justamente urinar nas pernas durante o banho.
tá? Igual eu falei, gente, sem nojinho. A urina veio de você, tá dentro de você e é muito limpa, tá? O que você vai fazer? Você vai urinar enquanto você está tomando o seu banho, né? Já economiza ali a descarga e também diz, segundo, né, a tradição Voodoo, quando você urina sobre os seus pés, você descruza caminhos. Muitas magias negativas no Voodoo amarram os passos da pessoa, né? Então, quando você urina ali, você está destravando. A urina, que é rica em ureia, ela tem essa propriedade, né, justamente de limpeza. Então, ela vai descruzar os seus passos. É saudável do ponto de vista espiritual fazer esse ato, tá? Outra coisa que eu já conversei com vocês também na última aula, que é o uso da urina em lavagem de chão. Você coloca algumas gotas, não precisa ser um copo de urina, tá, gente? Algumas gotas de urina na lavagem de chão quando o intuito é limpar a casa de energias negativas, tá? Isso é muito bacana e muito importante. Geralmente esses são os principais usos da urina, tá? Eu já vi, e aí não necessariamente no Voodoo, eu já vi algumas entidades passarem também gotas de urina num banho de descarrego, tá? Do pescoço para baixo. Eu não vi isso no Voodoo e nem encontrei referências em estudos, mas eu já vi entidades indicando, né, o banho com a urina para limpeza. Dentro da tradição cigana, uma conhecida cigana minha, nascida mesmo, né, em clã cigano, fala que na tradição cigana, a urina de uma moça virgem, né, antes ali do casamento, nos primeiros anos de vida, também é muito utilizado em algumas magias de limpeza, tá? Aí a moça teria que ser virgem, aquela coisa toda. Isso, pelo que eu vi de uma amiga minha de tradição cigana, mas não tem necessariamente a ver com o Voodoo, mas tem essa associação do uso, né, da urina sempre no intuito de limpeza espiritual. Tem um ritual, tá na apostila de vocês, gente, que é o seguinte, que é muito prático, tá? Você vai precisar de um copo da sua primeira urina do dia, também tem isso, tá? A primeira urina do dia, aquela que você ficou a noite inteira dormindo ali, é uma das mais poderosas, por assim dizer. Então seria interessante você guardar um copo daquela primeira urina do dia. Você vai pegar um recipiente, deixa eu pegar aqui um que estiver mais fácil aqui pra mim. Então você vai pegar um recipiente de vidro, pode ser uma garrafa de vidro, pode ser um pote desses que a gente utiliza em geleia, tá vendo? Pode ser uma garrafa de vidro, pode ser um pote de geleia ou azeitona. Você vai limpar essa garrafa de vidro, esse pote, vai colocar um copo da sua primeira urina do dia ali, vai pegar uma caneta, um pedaço de papel, vai escrever o seu nome completo ou o nome da pessoa que você quer proteger de magia, né? Vai colocar um punhado de sal grosso dentro, vai colocar o papel dentro dessa urina, colocar um punhado de sal grosso e depois você vai balançar, né, essa mistura ali dentro, imaginando, né, um halo de proteção, uma áurea de proteção ao redor de você ou ao redor da pessoa que está sendo protegida, né? Depois, o que você vai fazer? Você vai manter esse recipiente num lugar seguro, né? Que ninguém veja, mas que esteja próximo seu ou da pessoa para quem a magia foi feita, tá? Isso vai servir para anular energias negativas. Se alguém fez uma magia, se alguém fez algum ritual contra você, você tem certeza disso, você pode fazer esse ritual, tá? Não é só para isso que serve. Eu coloquei um outro exemplo, né, que é um feitiço de dominação pessoal, que é para controle mesmo. Nesse caso, você vai pegar um recipiente com tampa, mesma coisa, sua primeira urina da manhã, e aí o que você vai fazer? Você vai colocar uma vela preta ao lado do recipiente. Tá escrito lá na apostila, tá? Acende a vela, concentrando na intenção de obter domínio e controle sobre a vida da pessoa. Enquanto a vela queima, segura o recipiente com a urina na mão e visualize suas intenções. Quando a vela queimar, feche o recipiente com a tampa. Mantenha o recipiente em um local seguro, em um armário ou sobre a cama, mantendo próximo de você, tá? Então aqui, nesse caso, a urina, você não vai colocar nada dentro da urina, não vai colocar papel nem nada. Você só vai deixar a urina dentro do copo, do vaso, da garrafa, né, da botecha. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar, vai acender a vela preta, vai mentalizar o seu pedido. No final, você vai lá, fecha e deixa isso com você, tá? É uma forma de você ter domínio, controle ou poder sobre uma pessoa.
Dei um exemplo de lavagem de chão também na apostila, mesma coisa que a gente já aprendeu, água, sal grosso, ervas de proteção e coloca a urina. E aí, mais uma vez, né, a primeira é a mais interessante, tá? Então, sempre quando for trabalhar com urina, a primeira é a mais interessante, mas toda urina por si só também tem poder, tá? E lembra que eu falei com vocês do banho? Coloquei uma receita de banho também no final dessa parte da apostila, onde você vai utilizar urina, sal grosso e outros elementos de proteção, como arruda, guiné, né? Tudo isso serve para desenvolver essa limpeza, quebra de magias negativas, quebra de energias negativas, tá? Então, esses são os principais usos da urina. Você sabia, conhecia isso? Deixa lá no grupo a sua experiência, a sua opinião sobre esse assunto. E eu vejo vocês na próxima aula. Tá começando a ficar interessante, né? Fala a verdade. Tenho certeza que você está agregando. Tudo isso que eu falei com vocês hoje está descrito lá na apostila. Não deixa também de fazer a leitura. Anota no seu grimório, no seu livro de feitiços, né? Anotar também ajuda você a decorar e principalmente coloque em prática, né? Vejo vocês então no nosso próximo encontro. Tchauzinho! Fala galera, vamos para mais uma aula de Hoodoo. Eu usei a expressão curios algumas vezes até aqui e hoje eu quero falar para vocês sobre o que são curios e os tipos de curios que podem ser utilizados dentro do Hoodoo, tá? Basicamente existem 3 tipos principais de curios e aí dentro desses curios nós temos vários elementos. Nós temos os curios vegetais, que são as ervas. A gente já falou um pouquinho, né, sobre as ervas quando falamos de lavagem de chão e também quando falamos de banhos energéticos, tá? Além disso, você pode utilizar as ervas também nos pós, como a gente ainda vai ver no futuro. Você pode utilizar as ervas nos óleos, como a gente ainda vai ver no futuro. E também na defumação, os incensos e defumações de ervas que também podem ser utilizadas dentro do Hoodoo. Basicamente, tudo aquilo que utiliza ervas, plantas, fazem parte do que nós chamamos de curios vegetais. Então, se você usa uma maçã num ritual de amor, você está utilizando um cúrio vegetal. Se você faz um banho de arruda, você está usando um cúrio vegetal. Se você utiliza um tronco, por exemplo, vai fazer um boneco de madeira, que era muito tradicional também antigamente, você está utilizando, né, um cúrio vegetal. Você vai utilizar uma mandrágora, você está utilizando um cúrio vegetal. Você vai fazer uma defumação de casca de alho para afastar espíritos da sua casa, você está utilizando um cúrio vegetal. Você vai utilizar uma raiz, por exemplo, a raiz de gengibre, você está utilizando um cúrio vegetal, tá? Então, troncos, folhas, árvores, frutos, tudo isso são cúrios vegetais. Os cúrios, né, animais, o Hoodoo não tem sacrifício de animais, deixa claro isso aqui para vocês. O Hoodoo não se sacrifica nenhum tipo de animal, mas é comum se utilizar partes de animais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês de um cúrio animal muito utilizado. Pé de coelho. O pé de coelho é um cúrio de origem animal. Pelo de gato ou pelo de cachorro, muito utilizado, tá? Por exemplo, pelo de cachorro preto, né? Muitas vezes pode ser utilizado para azaração. Pelo de cachorro retirado, por exemplo, de um lugar onde tinha uma cadela no cio, pode ser utilizada para rituais de atração sexual. Vou pegar um outro exemplo de cúrios animais que vocês podem estar utilizando. É muito comum o uso também de garra de galo, sabe, a mão do galo, a pata do galo. Muitas pessoas desidratam aquilo, né, e utilizam para limpeza espiritual. Também é um cúrio. Ossos, de modo geral, ossos de aves é um cúrio animal. Tudo aquilo que de certa forma utiliza partes de um animal. Outra coisa que também pode ser considerado um cúrio animal. Sabe aquela casquinha? Quem mora no interior, né, vai ter muito essa vivência, essa lembrança. A casquinha da cigarra.
que no verão fica cantando, aquela casquinha também é um curo que pode ser utilizado para rituais de atração. Você pode utilizar vários elementos, né, de origem animal. Por exemplo, sabe a casinha do marimbondo? Pode ser utilizado também. Gilberto, mas ela não é o animal, mas ela tem essa questão do animal envolvido. Então eu acabo considerando um curo animal. Outros consideram curo mineral, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas para mim, tudo que tem conexão com animais é um curo animal para mim, né? Uma origem de um curo animal. Então, pelo, unha, dente. Então, por exemplo, sabe quando você vai fazer um colar com dente de animais? O xamanismo usa bastante. Aquilo seria um curo animal. A garra a espora ou a garra do galo é um curo animal. Pedaços da cigarra, osso de pássaros, osso de animais de modo geral, tudo isso são cúrios animais. Chocalho de serpente, casca de... um outro cúrio muito comum também das pessoas utilizarem é casca de cobra. Sabe quando a cobra troca de pele? Aquela pele ressecada de cobra também é um cúrio utilizado, né? A gente vai ver depois o uso com o tempo, mas a ideia aqui hoje é aprender a terminologia, tá? Então, cúrios vegetais, tudo que tem origem de plantas. Cúrios animais, tudo que tem correlação ou origem animal. Lembrando que não se faz sacrifício no voodoo, tá? Geralmente se aproveita ossos, penas, garras, né? Ou que você encontra na rua, ou que você compra em lojas especializadas. E existem também os cúrios minerais, que são os cristais, as pedras e os pós, tá? Então, por exemplo, a água também é considerado um cúrio mineral. Tudo aquilo que deriva desse primeiro reino da existência, né? O reino mineral. Então, terra de encruzilhada, terra de cemitério, terra de formigueiro, todo tipo de pós e terras, terra de banco, né? Sim, a gente utiliza dentro do voodoo terras de locais específicos. Terra de banco para trazer prosperidade, terra de cadeia para rituais de amarração, terra de fórum para rituais de justiça, fórum, terra de cemitério, de encruzilhada. A gente vai ver depois com o tempo a função de cada um. Mas todos os pós e terras são minerais. Pedras que você utiliza da cachoeira, né? É muito comum a gente utilizar elementos da natureza, da mata, do mar. Tudo isso são cúrios minerais, tá? Cristais, propriamente dito, que você gosta de cristais. Todo bruxinho gosta. Tem certeza que na tua casa você tem cristais. Tudo isso é cúrio mineral. Água da cachoeira, água do mar, água da mina, toda a água que você utiliza também é um cúrio mineral, tá? E por fim, faz parte dos cúrios animais, mas a gente encaixa como uma quarta categoria, que são os links pessoais, geralmente utilizados em rituais específicos na energia de alguém. O que são links pessoais? Cabelo, unha, pelo, sêmen, líquido seminal, sangue menstrual, tudo que envolve ali uma baba, tudo que envolve ali uma pessoa, né? São o que nós chamamos de links. Links por quê? Porque se conecta a energia daquela pessoa. Então, você utiliza muito nos bonecos, como a gente vai aprender, nos bonecos voodoo, a gente utiliza bastante. E pode ser desde rituais de azaração até rituais positivos, tá? De cura, prosperidade, bênçãos de relação. Tudo isso nós chamamos de links pessoais, tá? Cabelo, barba, unha, sêmen, tudo isso faz parte. Então, quando a gente fala de cúrios, basicamente são todos os tipos de elementos que um determinado ritual pode ter, tá? São todos os tipos de elementos que um ritual pode utilizar. Então, nós temos o vegetal, o animal, o mineral e os links pessoais, tá? Pessoal, quem tiver alguma dúvida, deixa lá no grupo que eu vou ter enorme prazer em estar te respondendo. E eu vejo vocês na nossa próxima aula. Tchauzinho! Fala galera, mais uma aula do nosso curso de voodoo. E hoje eu quero falar uma questão importante aqui. É importante ter um altar para fazer os rituais do voodoo? Como é que funciona isso? Existe altar voodoo? É diferente, por exemplo, do altar que eu já tenho na minha casa quando eu fui fazer magia natural? Calma que eu vou responder isso para vocês hoje, tá? Tudo, né, que eu venho falando sobre o voodoo até aqui mostra uma coisa muito importante. Eu acho que alguns de vocês já sacaram isso.
O Voodoo é uma prática muito tranquila de ser feita. E diferente de outros sistemas, ele não exige tanto de nós. Então não, se você quiser, você não precisa ter nenhum altar para fazer suas magias. Tá? Você pode fazer na mesa da cozinha. Você pode fazer na mesa da sala, você pode fazer na varanda, você pode fazer num rack do seu quarto. Não tem problema algum, tá? Gilberto, mas e a energia do ambiente? Mas e os elementos? Os 4 elementos não tem que estar na mesa? Não. O Voodoo ele é uma prática, né? Que ele vai mesclar e concentrar basicamente no poder que cada coisa tem. Então, por exemplo, tem energias do ambiente? É claro que se você tiver um local preparado para essas práticas mágicas, melhor. Mas não é uma exigência do Voodoo, tá? Eu conheço, por exemplo, praticantes de Voodoo que fazem na mesa da cozinha ali os seus óleos, e os óleos têm muito efeito, têm muita força, fazem os rituais quando precisam, sem problema algum, tá? Então não precisa ter um altar elaborado. Mas, Gilberto, se eu quiser ter um altar, eu posso ter? Pode. Se você quiser ter um altar para fazer, com elementos ali que você vai utilizar, pode fazer. Gilberto, eu posso fazer no meu altar de magia natural que eu já tenho? Pode. Gilberto, eu posso fazer lá no altar, onde eu colo o meu congazinho, que eu tenho um congá aqui em casa, muitas pessoas têm um congá, né, com as suas espiritualidades de Umbanda ali, pode fazer junto com as imagens? Pode, não tem problema algum. Como não pode, não precisa fazer num lugar específico, tá? Sem problema algum também. O Voodoo ele vai concentrar na fórmula. Vou te dar um exemplo da visão do Voodoo das coisas. Arroz, fazer arroz. Vamos lá, você pega óleo, arroz e sal para fazer um arroz simples. Você pode fazer esse arroz no fogão da sua cozinha, que é um cooktop, ali. Você pode fazer isso na casa da sua mãe, num fogão a lenha. Você pode fazer isso com fogareiro, né? Ali você pega ali um fogareirinho. Tendo os elementos certos, tendo o fogo, tendo a panela e tendo os ingredientes, o arroz vai sair. Concorda comigo? Pode ser que se você esteja numa cozinha mais equipada, você tenha menos trabalho, você consiga se concentrar melhor. Mas você concorda que dá para fazer arroz também no fogareiro, num cantinho, no chão? É a mesma coisa. Então o Voodoo tem essa visão da magia, tá? O Voodoo ele tem essa visão, vamos falar assim, onde você pode, tendo os elementos certos, você pode fazer em qualquer lugar. Eu, por exemplo, quando vou fazer, faço no meu altar. Vou virar a câmera aqui um pouquinho, para vocês verem. Esse aqui é meu altar de magia natural, tá? É ali que eu faço os meus pós, os meus óleos e tudo mais, tá? Mas não é uma regra, não é uma obrigação de vocês fazerem. Gilberto, mas eu gosto de todo ritual que eu faço reforçar na força da minha deusa mãe. Gilberto, eu gosto de invocar o meu Exu, a minha cigana, a minha pombagira, os meus orixá na hora de fazer. Posso? Pode, não tem problema algum, tá? Ou, se você quiser, pode fazer num cantinho. Eu tenho alunos, por exemplo, que fizeram curso de Voodoo comigo, que hoje trabalham vendendo os pós e os óleos que a gente aprende, e faz numa mesinha, como se fosse uma empresa mesmo. Junta, conjura os elementos, guarda ali no recipiente de vidro e acabou, tá? O Voodoo ele é muito prático, então você pode fazer em qualquer lugar. Eu acho que seria legal, acho que seria interessante, se possível, deixar um espaço reservado. Porque eu ainda venho da magia natural, eu comecei meu caminho mágico na magia natural. Então muitas crenças, muitos ideais que a gente aprende nesse sistema, eu acabo misturando com outras práticas. Mas falando de Voodoo propriamente, pode ser feito em qualquer lugar, tá? E aí você, comenta lá no grupo se você quer fazer, se você faz as suas práticas ou pretende fazer só numa mesinha ou se você vai fazer o seu ritual dentro de uma mesa ou de um altar específico. E se você tem o seu altar de Voodoo, de magia natural e quiser, manda uma foto lá pra gente ver o seu altar, tá bom? Qualquer dúvida já sabe, lá nesse mesmo grupo eu tô à disposição. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo todos vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!